Deu. Então, retomando, né, a nossa conversa de ontem, nós vamos hoje adentrar o capítulo 3, né, proposto pela ementa da nossa disciplina, né, e também pelo nosso professor, que estava aí atuando com vocês anteriormente. Nós temos que começar a conversar a respeito da introdução, né, de circuitos hidráulicos e circuitos pneumáticos. Bom, dentro do que nós já conversamos ontem, nós sabemos, né, que existe dois modos de nós termos aí fluido, digamos assim, para o nosso circuito. Para esses tipos. Quais seriam? Já conversamos ontem. Quem lembra? Óleo. Celso, não lembra? Sim, o óleo, foi o Patrick que falou. Isso, né? Nós começamos a verificar, né, na nossa conversa de ontem, e também, né, naquele conhecimento que já estava agregado aí da disciplina, que nós temos dois modos, né, de obter um fluido para um circuito, que é o que nós temos que começar a efetivamente falar hoje, né? Nós temos que entender que nós temos fluidos, né, à base hidráulica e também, né, fluidos que vão nos remeter a gases, né? Que é a base de circuitos pneumáticos. Então, gente, com base nisso, a gente consegue, né, iniciar a aula de hoje já fazendo uma grande diferença, né, do nosso foco de estudo hoje, que é a introdução, né, a comandos hidráulicos. O que significa isso? Significa que a gente compreende que para ambos os circuitos, nós precisamos ter um fluido. Para um, conforme dito, né, um fluido à base de líquida. Para outro, né, esse fluido aí vai ser o que nós estamos acostumados a ver como ar comprimido. Bom, dentro ainda, né, antes que a gente olhe o nosso roteiro, o que a gente entende como um circuito? Aí eu quero a ajuda de vocês, vamos raciocinar juntos. O que é esse circuito? O que compõe ele? Tentar falar com as minhas palavras. Seria o caminho que vai... é o caminho, o percurso que vai ter esses fluidos, né? Exato. Com algum tipo de retenção, acho que é por aí. Exatamente. Nós temos que entrar nesse assunto, porque apesar, né, até ontem, acho que foi o Alex, se eu não estou enganada, né, que comentou que parece que nós iríamos estudar um pouco de mecânica. Sim, mas são coisas que são complementares. Foi, né, Alex? Foi você, né? Foi eu sim. Entrei nesse assunto, foi eu. Mas o que interessa para nós eletrotécnicos? Compreender como esses circuitos, né, que têm aí a finalidade de condução, porque esse é o nosso objetivo, né? Como que eles são programados, como que eles são controlados, como eles são acionados. Poxa, aí aquilo que parece um estudo mecânico passa a ter muito a ver com a gente, que é eletrotécnico. Então, para isso, eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Que tipo de resumo? Daquele que o professor já viu aí nas aulas anteriores. Como é que nós vamos fazer isso nesse momento? Através de um vídeo. O vídeo é pequeno, tem aí em torno de 12 minutos, 10, 12 minutos, e eu acho que esse vídeo vai nos remeter, né, à lembrança daquilo que a gente necessita nesse momento que a gente vai estudar algo aparentemente mecânico,
mas que a gente necessita ter guardado, né, como um conhecimento aí que tem que estar intrínseco para essa nova cara que nós vamos dar aqui na disciplina de automação. Posso colocar o vídeo aqui, puxar para vocês assistirem junto comigo? Claro. Ok. Ok. Ok, então vamos lá, vamos ver. Estão aparecendo, está aparecendo a minha tela? Tá. Então, vou colocar o vídeo. Ô, Viviane, Oi? Quem? para mim tá sem som, não sei para a gurizada aí. Para mim também não, estou escutando. Eu não compreendi o que o Alex disse. Está sem som para todos? Tá sem som. Tá. Só um minuto. Vou gravar aqui. Gente, Mandar o link, né? tá. Eu vou encaminhar o vídeo por link, porque vai a imagem, não vai o som, que aí fica registrado aqui para os colegas que não estão em aula. Ok? Vou parar a gravação e estou encaminhando aqui para vocês. Bem, acabamos de assistir um vídeo. Ele é um vídeo curto, né? Mas, como vocês puderam reparar, ele é um vídeo bem preciso naquilo que a gente precisa analisar dentro de um circuito. Bom, ali naquele vídeo nós vimos duas situações. Primeiro, nós vimos o comportamento, né, dos componentes eletrônicos, né, num processo de automatização. Existiram dois processos de automatização ali. Um seria, né, dentro do processo ali de fabricação de líquido, né, um refrigerante, enfim, onde aquele equipamento, aquela máquina, né, ela tinha capacidade de tampar garrafas em série. Naquele primeiro caso, né, nós verificamos que o circuito ali existente, ele tinha como fluido o quê? Ali naquele ali, eu acho que é pneumático, né? Ar, não é? Exato. Naquele primeiro caso das garrafas, ele era um circuito pneumático. Ou seja, nós tínhamos um fluido onde esse líquido, né, fluídico, era o gás. Ou seja, né, uma base gasosa para um sistema aí de ar comprimido. Bom, o que nós vimos ali? Vamos nos deter em um circuito, né? Porque para as duas análises que a gente tem aqui que recordar, digamos assim, da disciplina, ele se comporta bem, estava bem completo, vamos dizer assim. Primeiro, a gente entendeu que para se formar, por exemplo, né, um circuito um tantinho mais complexo, como o caso de um circuito pneumático, a gente precisa de auxílio de válvulas e de pistões. Correto? Ou seja, o que isso está nos dizendo, né, de maneira mais direta? Que esses dois componentes farão, então, com que a gente tenha um circuito propriamente dito, que, nesse primeiro momento aí da escolha de válvulas e pistões, não está importando muito se é a óleo ou a ar, mas eles são imprescindíveis, né, para que a gente comece a falar aí de circuito. Bom, nesse caso, a gente viu que as válvulas, né, assim como outros componentes, elas têm aí diversos modelos, né, para acionamento. Foi mostrado ali, né, alguns desses modelos, como que a gente poderia, né, fazer o acionamento dessas válvulas. Bom,
Num circuito automatizado, né, todo tipo de acionamento, quanto mais independente, digamos assim, né, melhor. Por isso que lá pelas tantas no vídeo, nós começamos a analisar e verificamos que foi necessário a entrada de outros componentes para esse circuito. Quais foram? Quem lembra? Deixa eu admitir um colega aqui. Pelo que eu anotei ali, chamaram ali de atuadores, sensores, Isso, chaves de fim de curso também. Tudo faz parte desse circuito, né? Para dar essa movimentação. perfeito. Tudo faz parte desse circuito. Bom, no entanto, a importância, né, desses elementos dentro do circuito, porque esses elementos, apesar do circuito ser caracterizado, né, hidráulico ou pneumático, lembram que eu disse há pouquinho que não importava o cunho do nosso circuito. Importa que para nós acionarmos esses componentes, né, eletroeletrônicos, mecânicos, enfim, nós necessitamos de outros que vão fazer com que haja uma circulação desse fluido capaz, então, né, de fazer o funcionamento, né, de automatizar isso. Bom, na questão dos atuadores, né, por exemplo, dos sensores, nós vamos ver aqui ainda na disciplina esses elementos, eles compararam os atuadores como os braços. Por quê? Eles vão dar a movimentação no circuito ali, né? Isso Pra aí, levar as Alexandre. garrafas. Esses eram o chão de Na fábrica. mecânica é o que abre e fecha as gavetas, a parte onde que tranca, o que deixa passar o produto, né? Exato. Então, resumindo, né, é isso aí. É um componente, né, que vai fazer com que ocorra a ação. No exemplo do vídeo, a nossa ação ali, no primeiro caso, tampar a garrafa. Dar a rosca, né, ali para a tampa da garrafa e botar ela para o processo de venda. Então, os atuadores, né, ele tem essa função mais mecânica. Depois, a gente teve os sensores. Eles compararam aos olhos do sistema. Por quê? Que o sensor é o olho do sistema. Dependendo do movimento, no caso, naquele vídeo ali, a garrafa estava passando pelo certo ponto, o sensor dá um sinal, indica que a garrafa está naquela posição. Ou também, não só para dizer na posição, mas também para dizer que está ocorrendo algum defeito. Sensores é complexo, né? Exato. E naquele caso ali é bem rápido, né? Naquele caso ali é bem rápido, né? O Alex agora falou uma questão que eu julgo importante ser frisado. Eu tenho até aquilo ali, professora. Eu não tinha visto aquilo ali, assim, uma atuação tão rápida, assim. É diferente, né? Tem vários tipos, né? Vários tipos. A velocidade do sistema. Então, o sensor, unindo, né, a questão da velocidade apontada aí pelo Alex e com o que o Celso nos disse, né? Identificar dentro dessa rapidez, dentro dessa velocidade, por aquele curto espaço de tempo, se está tudo ok com o sistema. Porque o meu sensor, vejam bem, ele faz com que a garrafa esteja na posição correta e, estando na posição correta, acione ou desacione duas chaves de fim de curso que nós... É o fim de curso, então, é duas junto, professor? É duas chaves. Duas chaves. Por quê, Alex? Porque nós Uma tínhamos arma e outra desarma e outra arma. Exato. Nós tínhamos ali a função identificar o pistão para que ele descesse, uma chave. Isso, tudo juntinho. Isso. A outra chave, né, que
fazia o acionamento ali de soltar, né? O lacre, que seria a tampa. Isso, muito rápido por causa da velocidade da esteira, né? Isso. Agora, gente, olhem a função essencial que a gente tem também, que não frisamos ali, que foi mostrado lá no inicinho do vídeo, que seriam das posições, né, das nossas válvulas. Por quê? Nós temos todos esses outros equipamentos que são um suporte para fazer com que, no caso desse sistema aí, né, de fazer o lacre em série, né, das garrafas, que nós tivéssemos ar suficiente para baixar, né, o pistão, levantar o pistão e fazer com que esse circuito, né, corresse de maneira contrária a retirar a garrafa dali e colocar outra garrafa. Como é que acontecia aquilo? Através das válvulas, naquele caso de uma válvula em específico, que seria uma válvula solenoide. Olha quanto conhecimento, né, de elétrica a gente agrega, né, para montar esse esquema, esse conjunto simples, porque vocês viram ali pelo esquema que é um projetinho simples de ser feito, mas nós estamos implicando muito conhecimento. Quando a gente fala de solenoide, a gente está dizendo o que também? Lá, eletrônica, análise de circuito, quando nós estamos tratando de uma solenoide, o que nós estamos dizendo de um equipamento com essa característica? A solenoide trabalha com eletromagnetismo, né? Perfeito, Alexandre. Campo elétrico, eletromagnetismo. O Alexandre falou tudo. A solenoide tem o mesmo princípio do motor elétrico. Qual é o princípio do motor elétrico? Olha, tem um indutor e um induzido, que vai fazer aquele, né, aquele campo gerado pelo indutor vai fazer com que o rotor do motor gire e aconteça o que a gente precisa. Então, nesse circuito, né, que nós analisamos ali no vídeo, nós temos dois exemplos de campo que também estão ali de uma maneira sutil, mas eles estão ali previstos dentro desse circuito, que seria a indução do motor elétrico, né, que a gente viu que estava lá na esteira do circuito, né, tinha a função de fazer com que saísse a garrafa já lacrada para entrar outra, né, e tínhamos ali dessa válvula solenoide, que apesar de por dentro ela estar sendo acionada ali por ar, ela tinha, né, com a passagem ali da corrente elétrica, uma geração de campo que fazia, né, aquele processo das posições das vias da válvula de entrada e de saída de ar, né, por um outro orifício, a fim de fazer o reverso do circuito. Então, gente, notem, muito conhecimento agregado, mas todos com a mesma finalidade sempre, né? Como eu sempre digo para vocês, nada muda, né? Porque a gente está em automação. A gente continua com a mesma base, né, da eletricidade, que é aí a geração, né, da corrente, fazer com que as coisas comecem a funcionar. Vamos também fazer uma ressalva para os controladores, porque a gente viu a questão aí, bem exposta por vocês, da precisão. Poxa, um circuito automatizado, eu quero agilidade e precisão, muita precisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não posso passar por aquele sistema ali na esteira, 5 garrafas de refrigerante, por exemplo, e só 3 tamparem com lacre. E as outras correrem na esteira, né, as outras 2 abertas. Daria perda, né, ineficiência do circuito, sei lá, né, mais outros malefícios que a gente não quer. Então, o circuito automatizado, ele necessita de muita precisão. E, claro, quanto menos tempo nós tivermos para a realização do trabalho, melhor ainda está aí o acionamento desse circuito. Então, por isso que foi citado ali os controladores. E olhem bem, na analogia feita ali do técnico, né, com o aprendiz,
mostrou o quê? Ele disse para ele, né, que os atuadores seriam o braço, ou seja, seria nós, né? Aquelas pessoas que nem nós conversamos ontem, que estamos lá para resolver os problemas, né? Não estamos ali para ser o cérebro do nosso projeto, e sim para sermos as pessoas que solucionam o projeto, né? Tínhamos, conforme falamos, os sensores, né, que seriam aqueles com olhar crítico, né? Opa, aqui tem um problema. A garrafa não ficou na posição correta. Esse seria a função, né, de um sensor. Até mesmo desligar o circuito todo, caso, né, um processo inseguro estivesse acontecendo. E o controlador, né, então, seria ali o cérebro. Ou seja, é um dispositivo, né, de alta eficiência que tem que detectar qualquer problema e estancar o circuito, e tem que também fazer com que as coisas entrem milimetricamente, de maneira muito cronometrada, para que não haja erro. Então, o controlador é aquele que diz, está tudo ok, né? Eu estou embalando 100 garrafas por minuto e vou passar para o próximo lote de 100, porque está tudo certo. Então, o que a gente pode também fazer aí um comparativo dos controladores, né, e dos sensores também. Dentro do nosso contexto aqui da eletricidade, nós temos outros dispositivos que são controladores do sistema. Uma contactora é um controlador? Sim ou não? Acredito que sim. Sim. Os DR, né, os dispositivos aí de retenção, são controladores? É claro que sim, evidente que sim. E são considerados os cérebros, né? Qual é a diferença de um circuito, né? Aí que esteja o disjuntor, por exemplo, numa residência, para algo que tem um dispositivo eletrônico? Eletrônica é mais preciso, né? Perfeito, Alexandre. A precisão, a capacidade que aquele, lógica, né? Que aquele elemento ali tem de programação para detectar, por exemplo, uma fuga de eletricidade dentro de um sistema residencial e estancar o sistema. O disjuntor, o que vai acontecer para ele desligar? Poxa, pode ser que ele rompa, né, um fio antes. O Celso aí, né, que trabalha na CE, é isso, né, Celso? É, bom. O Alexandre, eu acho que também trabalha... Esse rapaz aí também. Pô, é o Alexandre, professor. Bah. Já viu? Deu para notar pela barba, né? Deu para notar pela barba, claro. a diferença. É diferente. Mas estou certa? Estou certa, né, meninos? O disjuntor, por exemplo, ele protege o sistema? Claro que sim, ele protege. Mas, normalmente, a gente verifica o quê? Que acontece um processo de fuga, é notório aos nossos olhos, né? Queima, às vezes, algum equipamento, dá uma pequena avaria, a gente percebe no circuito que aconteceu e ele desliga. Um circuito protegido, né, com elemento eletrônico, né, ele tem aí uma precisão, uma velocidade de detecção do problema muito mais eficaz. Bom, então, meninos, falamos também ali do circuito, né, da questão do motor, que era aquele que nos dava velocidade, né, ao movimento todo. Fizemos o comparativo também aí da questão do campo elétrico envolvido. Voltamos para falar mais calmamente, num momento mais apropriado, da questão das posições das válvulas. Mas acredito que deu para a gente fazer uma boa lembrança ali, né, dos nossos estudos, que é uma questão de acionamento. Tem que decorar aquilo? Claro que não, não precisamos, mas precisamos entender que quanto mais retângulos, né, quadradinhos, vamos dizer assim, daqueles ali, mais posições temos nas nossas válvulas, né? E ali dentro, a questão das vias, né? Entendermos que aquela seta se movimentando tem a mesma função de um disjuntor, desculpem, gente, de um interruptor elétrico, né, de uma chave. Posição aberta,
Opa, não passa corrente. Posição fechada, sou capaz de transferir corrente elétrica deste ponto A para o ponto B. Então, isso significa, né, aquela seta das válvulas. Então, não vamos nos deter decorando, né, mas vamos nos deter de quando pegarmos um esquema elétrico, seja a válvula, né, ou outro elemento, que a gente consegue visualizar, né, a seta como um posicionamento de via, assim como o disjuntor. Pode mudar a cara como está sendo desenhado o contexto, mas verifiquem sempre que a seta, né, nos mostra para onde está circulando a minha corrente elétrica, o meu campo ou o meu fluido. Em automação, fluido. Para nós aqui pode ser o ar ou pode ser um óleo, por exemplo. Então, vejam que, com muita naturalidade, né, a gente está montando aí o nosso circuito elétrico dentro do processo de automação e acredito que estamos indo bem. Se não, vocês me parem, por favor, porque senão eu não paro de falar aqui. Tranquilo? Foi bom? Conseguimos nos lembrar bem ali do que a gente precisava? Tá tranquilo, estamos indo. Então, beleza. Tranquilo. Vamos prosseguir. Dá para enxergar aí o slide? Para mim está tranquilo. Tá tranquilo. Beleza, então, meninos. Qualquer coisa, vamos parando aí, tá? Bom, então, a nossa aula de hoje, a gente vai introduzir, desculpem, os comandos hidráulicos. Gente, já falamos, né, de uma maneira sucinta, mas acho que bem específica, né? O que é um comando hidráulico? Então, aquela via, né? Aquele percurso que nós temos aí para fazer um processo automatizado, né? Mas que a gente necessita conhecer quem? O nosso excelentíssimo fluido. Nesse primeiro momento, vamos entender aí, né, ele como hidráulica. Bom, o que é a junção da hidráulica e da pneumática? Botei aqui para vocês, né? Vamos tentar resumir em uma frase tudo isso, né? Lembre-se apenas que um circuito, né? Um componente de um circuito hidráulico ou pneumático, ele tem a única função, o único motivo dele existir é a otimização do nosso sistema. Para que eu quero um circuito pneumático? Poxa, para fazer, em vez de tampar 100 garrafas manualmente em 1 hora, tampar 100 garrafas numa máquina em 1 minuto. Então, nós não temos outro motivo de ser, de unir os nossos conhecimentos, né? Daquilo tudo que nós comentamos há pouco, que não foi pouca coisa, né? Olha quanto conhecimento agregado. De eletrônica, de mecatrônica, né? De eletromagnetismo, tudo isso nós, eletrotécnicos, né, podemos, então, otimizar o sistema, né, por meio mecânico, através disso. O que seria a transmissão de energia? Poxa, nós pegar aquilo que a gente tem, né, e fazer aquela entrega, né, de algo rápido, veloz e eficiente com essa energia. Por isso que os circuitos pneumáticos tendem a ser circuitos aí muito requisitados em relação aos circuitos hidráulicos. Por quê que eu posso dizer isso? O que vocês acham? Posso dizer isso ou não, primeiramente? Pode repetir? Por que nós temos aí circuitos, hoje em dia a gente prefere a pneumática, fluido ar, sobretudo, né, acima, né,
de um circuito hidráulico, por exemplo? Menos gasto, eu acho. Menos Pode gasto, ser? mais rapidez, talvez? Mais rapidez, menos gasto. A questão Mas, econômica... mas depende também para que vai usar, né, professor? Não tem muita força, né? A pneumática, né? Gente, aí, claro, tudo depende. Mas o que a gente está verificando aqui? Quando eu digo para vocês, quando eu dou este conceito, né, de requerermos aí um sistema hidráulico pneumático, né, que é a otimização do sistema por meio de transmissão da energia, poxa, se eu consigo definir isso, ter como motivo, né, a otimização do sistema nessa transferência de energia, lembre-se, o ar é algo que eu tenho... De graça. Poxa vida! Certo, Alexandre? Porque se for um sistema hidráulico, tem que ter o fluido. No nosso caminhão, a gente trabalha com o fluido 68 ali. Né? Sim. E aí o ar o compressor vai captar, né? Beleza. Vai usar o máximo que puder o ar, né? Só onde não der mesmo, né? Onde precisa usar a força, usa a hidráulica, né? Isso aí. Corretíssimo, gente. Então, por que eu costumo dizer, né, que há uma tendência muito grande da pneumática? Porque apesar, né, de os circuitos pneumáticos serem considerados um custo alto na implantação, a gente sabe disso, já é comprovado isso, nós temos aí um tempo de retorno, né, financeiro dessa despesa, né, que tivemos aí do investimento, rápido. E levamos em conta, né, o que o Alexandre disse. Nós precisamos ter um compressor para fazer a captação disso, né, retirar impurezas, que a gente também vai pincelar isso aí como funciona, e o ar está pronto para fazer a máquina lá de tampar a garrafa funcionar, para fazer uma alavanca, né, de um guincho, algo parecido funcionar, e tudo isso, né, com uma matéria-prima limpa, eficiente e com abundância. Poxa, um circuito hidráulico, né, o Alexandre ainda comentou que ele utiliza lá, né, no trabalho dele. É um fluido específico. Posso botar outro, Alexandre? Não, ele tem que ser específico. E no nosso caso, a gente trabalha com um veículo que é isolado, aí até o óleo, o fluido é especial, né? Então, não é o comum. Gente, o que isso, né, que o Alexandre está comprovando aqui para a gente, porque é o dia a dia dele, mostra para nós que circuitos hidráulicos são eficientes? Óbvio que sim. Existem, para algumas situações, uma eficácia maior para a solução do nosso problema? Sim, mas vejam, eu fiz a pergunta para ele, posso trocar o fluido? Ele rapidamente disse que não. Então, cada sistema, né, vai funcionar com um tipo de fluido, vai ter que ser atentado isso e vai ter que envolver outros fatores, que é o que a gente vai verificar aqui nos slides a seguir. Então, mostrando que a gente necessita, né, ter mais conhecimento, digamos assim, né, do nosso fluido quando ele se trata de hidráulico. Estão enxergando legal aí? Então, né? Bom, o que é hidráulica, né? Só uma pincelada aqui para a gente entender o termo, né? E o porquê do termo. Isso é um termo grego, né? Hidro significa água, por isso, né, que a gente vê aí quando falam de chuvas, né? Por exemplo, na previsão do tempo. Estudos hidrológicos, ou seja, contabilizam, né, a estatística ali de quanto no pluviômetro marcou ali, né, chuvas para isso, né? Quando se fala aí de um escoamento, né, de esgoto hidrossanitário.
quando se fala aí, né, da entrada do abastecimento de água, um projeto hidráulico. Então, mostrando, né, que esse termo aí tem a ver com água. Eu diria mais especificamente, né, fluido. Por que isso? A gente sabe que hidro é água, né, por grego, mas para nós aqui nós temos que entender, né, o conceito de um circuito hidráulico de um modo muito abrangente. Inclusive, lembra ontem, Alexandre, quando a gente falou de graxa? Tu confirmou junto comigo, né, com os colegas aqui, que também é um graxa é um fluido. fluido, né? Exato. Só é mais denso, não é denso, é Mais viscoso. mais viscoso. Exato. Então, gente, mostrando, né? Estudei auxiliar administrativo. Oi? Tem também um do veterinário. Cristiano deixou o áudio aí. Deu, já desliguei aqui. Então, gente, no nosso caso aqui, nós vamos entender, né, que a hidráulica vai ser o estudo característico, né, que a gente vai ter com o uso de fluidos sob pressão. Por que sob pressão? Pressão para poder fazer movimentar o que a gente quer, né? Exato. Para movimentar esse fluido, Pressurização da linha, né? Se o nosso fluido fosse o ar, por exemplo, né? E pressão, porque a gente já falou um pouco ontem, a gente vai entender melhor isso na continuação, que quando trata-se de um óleo, por exemplo, né? De um fluido à base de óleo, nós necessitamos de 2 elementos, né? Da física importantíssimo, que é as condições de temperatura e pressão. Gente, tudo isso vocês veem ao longo do dia a dia, né? Porque isso é física, que é necessário temperatura e pressão, sempre para fazer com que o fluido movimente. Onde mais eu vejo isso sem ser num circuito hidráulico, né? Sem ser aí num projeto de hidráulica? Quais são as 2 coisas que nós, pessoas, né? Chegamos numa unidade de saúde, quais são as 2 coisas que é verificado na gente de primeira, antes da gente falar com o médico? Batimento cardíaco, a febre e a pressão, acho. Temperatura e pressão. Temperatura e pressão. O Alex falou batimento cardíaco. Batimento cardíaco também. Faz parte da pressão, né? Exato. Por que isso, gente? Porque se nós não tivermos com a nossa temperatura correta, qual é a temperatura aí boa, né, para gente? 36, né? É isso, né? A OMS andou mudando essa condicionante, parece, né? Mas, enfim... 36. Oi? É 36. 36 graus Celsius. Então, o médico chega lá, né? A Viviane não encontra-se com a pressão arterial equilibrada, ele já tem um parâmetro. Poxa, mas ela também não está com a temperatura boa. E aí entra um processo de investigação. Por quê? Porque já sabemos que o nosso corpo, ele é um vaso comunicante. O mesmo sistema circulatório, né, que faz aí todo o processo de circulação, né, do bombeamento do nosso sangue, do refino desse sangue, né, para ser limpo as impurezas e ser excretado, ele é nada mais, nada menos que um sistema hidráulico. Vasos comunicantes. O mesmo, né, que faz com que a gente tenha
água chegando na cisterna, né, lá na caixa d'água, né, da nossa residência, e que faz essa água descer, e o processo se repete infinitas vezes, quantas forem necessárias. Nós também somos assim. Então, é o mesmo princípio. E isso, gente, está sempre... Eu falei da gente, né, da nossa aferição de temperatura e pressão, para que a gente não esqueça mais disso. Porque a gente não vai decorar a automação. A gente vai entender que no nosso cotidiano a gente faz isso todo dia. Sempre temos que estar com temperatura e pressão corretíssima. Então, muito mais, né, para um sistema envolvendo um fluido, né, que pode ser aí um óleo. Bom, nós vamos entender isso do seguinte modo. Os nossos comandos hidráulicos, nós podemos subdividi-los, né? O que é um bom sistema hidráulico? O que ele vai ter? Todos os elementos, né, todos os componentes necessários para que ele funcione. Quais são esses componentes? Aqueles que a gente acabou de ver na animação, lá no vídeo, né? Nós vamos ter as válvulas, nós vamos ter pistões, nós vamos ter atuadores, nós vamos ter controladores, sensores, todos. Isso é o meu sistema. Eu quero fechar garrafas. Nós vamos ter, num segundo momento, que pensar como que eu vou fazer esse sistema funcionar. Poxa, preciso, né, do meu fluido. Assim como o meu corpo não vive sem sangue, circulando, né, levando energia a todos os órgãos, eu tenho que ter um fluido. Todo o circuito precisa de um fluido. Qual tipo de fluido? O que melhor definir o circuito. O Celso pode ser lá do sangue tipo O, é um fluido. O Alexandre lá pode ser do AB, é outro fluido. Conforme o quê? Conforme a característica do circuito. Nós humanos, o nosso fluido, conforme a nossa característica genética, daquilo que nos proporcionou, né, estar aqui. E dos circuitos a mesma coisa. Então, depois disso, nós vamos ter que ter o bombeamento desse fluido, né? Falei para vocês que tinha que estar equilibrado a temperatura e a pressão. Quem precisar sair da aula, que eu não vi o nome aqui, tranquilo, tá, gente? Quem tem que trabalhar, tá? Ah, o Patrick, tá bom, Patrick? Eu não tenho no corpo humano a minha bomba? Tenho. Se o coração não fizer o bombeamento, não tem fluido circulando no sistema. O meu circuito pneumático, meu circuito hidráulico, ele precisa ter o bombeamento. Qual tipo de bomba? Não sei. Pode ser um coração 0 bala de um bebê perfeito. Pode ser um tipo de bomba já meio... Mas ele vai ter que funcionar. Por quê? Porque temos que nos manter vivos. O nosso circuito também. Então, gente, notem que a caracterização, né, desse circuito vai ser aí conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que a gente precisa para que ele se mantenha operando, vivo. E também vamos ter um reservatório. Bom, botei aqui reservatório de óleo hidráulico, porque a gente está focando, né, na questão aí do circuito hidráulico, né? Mas, se fosse lá um circuito pneumático, em vez de um circuito, em vez de um reservatório de óleo, o que eu teria? Acho que foi o Alexandre, já até respondeu essa pergunta antes.
Reservatório de ar, né? Exato. De um compressor. Né? Do compressor. Então, acho que não vai ser o nosso caso aqui, até por uma questão de tempo, né? E não é a nossa função fazer o dimensionamento de linhas, né, mecânicas disso. Mas temos que saber. Dentro, né, do projeto disso, a gente faz a verificação, né, da nossa linha pneumática. A gente define aquilo que vocês viram lá há alguns dias atrás com outro professor. Que tipo de circuito é? Ela é uma malha aberta? É fechada? Qual é a parte primária desse circuito? Qual é a secundária? Onde ficam os bicos, né, desse circuito para ser alimentado outras coisas, né? E dentro desse conceito, a gente tem que ter o reservatório, o compressor. Onde fica? No circuito hidráulico é mais fácil, né? A gente ter o conceito do reservatório, né? No circuito pneumático, nós temos que ter uma área específica. Dependendo do que esse circuito vai alimentar, ele tem que ter compressores mais potentes, né? E que possam, então, fazer essa purificação que a gente vai necessitar desse ar. E como são circuitos barulhentos, vocês podem notar que, normalmente, nas fábricas, eles ficam afastados, né? São os últimos das fábricas, são os locais onde se encontram aí esse tipo de reservatório, né? De setor aí dos compressores. Não são circuitos fáceis, né, de estar aí junto a escritórios, né, ou até mesmo locais onde as pessoas estão comendo, enfim. Bom, então, gente, aqui a gente está verificando que temos aí alguns itens, né, a levar em conta para esses circuitos. O que verificamos aqui agora? Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para mim. Ó, o que são, então, os sistemas hidráulicos? Já comentamos, né? Mas, por definição, ele vai ser todo aquele agente, né, conversor de energia para obtenção de força ou de movimento controlado. Lembrem-se, né, que nós tínhamos lá os controladores, os cérebros, né? Eu tenho um guindaste, por exemplo, a gente tem a haste ali do guindaste, mas eu não posso fazer aquela haste, né? Fazer o içamento de uma carga de modo descontrolado. Eu tenho que ter o jogo ali, né, dos pistões todos funcionando de modo equilibrado para que eu não tenha problemas no sistema. Então, os sistemas hidráulicos, frisando, é tudo aquilo que vai compor o meu circuito de uma maneira geral, para que ele funcione ordenadamente. Não posso pensar em levantar a mão direita para escrever e movimentar a outra que eu não tenho agilidade. Então, vai ser tudo isso, né, que tem que compor aí de uma maneira eficiente, né, eficaz o circuito. Bom, aonde que eu vou atuar com sistemas hidráulicos? Sempre que as operações pneumáticas, elétricas e mecânicas sejam deficientes. Volto, então, naquilo que eu disse há pouco. Normalmente, damos a preferência a circuitos pneumáticos. Por quê? Muita precisão, bastante agilidade, a gente já sabe disso, né? Limpeza do sistema. Coisa que um circuito hidráulico já não nos proporciona de maneira tão eficaz. Quem trabalha na indústria sabe, né? O que acontece? Em linhas, né, tubulações, temos aí muitos flanges, muitos locais, temos, às vezes, possibilidade de vazamentos. Posso ter vazamento de óleo?
Posso, Celso? Não. Desculpa. Não, estou brincando. Não posso. O Alexandre sabe disso, né, Alexandre? Pode ter lá no teu caminhão a vazamento? Não pode aí dar perda de pressão e perda do fluido. Perde pressão também, né? Se tiver vazamento na linha, vai perder pressão também, né? Exatamente. Vai desequilibrar o sistema. Isso. Não posso ter vazamentos. Lá no circuito pneumático, muito menos. Vazamento zero, né, gente? Senão, ar comprimido, né, pressurizado, não tem ali uma abrangência. No caso de um circuito hidráulico, né, eu fiz a pergunta nem me lembrando, né, nem focando na questão da ineficiência, da perda, né, de capacidade. Não, pneumático é pior. Pneumático é qualquer furinho que dá na tubulação, tu passa o trabalho para trocar uma curva no negócio, porque sim. A perda é muito maior, né? Isso, é o que estamos comentando aqui. Pneumático, não podemos ter em nenhum momento isso, porque senão perde o sentido do circuito. Mas o hidráulico, a gente sabe que poderá ocorrer, né? Até pela característica, né, dos mecanismos e das tubulações, mas a gente tem várias questões, não só as apontadas por vocês, né, pelos colegas aí, da ineficiência do circuito, mas também da questão ambiental. Não posso ter linha com vazamentos. Eu não posso ter o caminhão lá, que o Alexandre trabalha, ele não pode nem abastecer na rua sem licença. Né? Às vezes ocorre, né? Em obra, a gente vem alguém lá com a bombinha, né? Com uma caminhonete, alguma coisa do gênero, e leva lá para a gente abastecer o caminhão, a máquina, né? Sei lá, o que a gente está aí trabalhando de máquina mais pesada. Somente com licença. E com um monte de cuidados. Agora, imagina nós termos esse tipo de perda, né, do nosso circuito, envolvendo esse tipo de situação. Então, gente, mostrando, né, que eles vão ser aí apontados, né, como solução quando a gente não tiver outro processo aí de operação. Elétrico, mecânico, né, que estejam aí deficientes. Bom, o que seria a configuração aí desse sistema como um todo? O que nós já conversamos também há pouco, que eu disse para vocês, mas está aqui no roteiro. Nós temos aí uma fonte primária de energia, né? Quando eu falo de fonte, nós, eletrotécnicos, né, já nos remetemos àquilo que impulsiona o sistema. Né? No controle remoto da TV, a minha fonte é o quê? 2 pilhas. Né? Pequenas. No fazer o notebook funcionar, uma fonte, né? Que, onde tem ali a ignição na rede elétrica, né? Capaz de produzir, de converter a corrente alternada em corrente contínua. É uma fonte. E assim por diante. A mesma coisa no nosso sistema, né, hidráulico, dos circuitos, né, considerados hidráulicos. Nós temos essa fonte aí de energia. Nós já vimos, né, que nós vamos ter 2 tipos, né, em função do fluido. Vamos ter a bomba, novamente ela voltou aqui no roteiro, né, o controle desse fluxo, né, e da pressão do fluxo, as válvulas, os atuadores, né. Eu coloquei aqui lineares, rotativos, porque nós vamos ver também que nós temos alguns tipos. Assim como as válvulas, eu mostrei para vocês ali no vídeo, né? Relembrei vocês que nós temos vários tipos. Nós também temos vários, né, tipos de atuadores que vão ser eficazes para determinadas situações. Bom, aqui, o outro passo, né, do nosso circuito, dos nossos comandos, né, hidráulicos. Os fluidos hidráulicos. Vai ser qualquer líquido ou gás. Fluidos, né, de cunhos gasosos. Ar é o quê, gente? Só para a gente não ficar aqui pensando, né, se gás é fluido. O que é ar? Lá na química,
que nós todos adoramos, da tabela periódica. Oi, Alex, não entendi. Tudo se transforma, né? Se transforma em vapor, transforma em água, tudo, né? Tudo. Lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ar é o quê? Oxigênio. Sim ou não? Se nós pedíssemos, né? Se fosse solicitado para a gente classificar, né? Na classificação da tabela periódica, na classificação química, ar é oxigênio. Oxigênio está aonde na tabela periódica? Qual família ele pertence, melhor dizendo? Fala aí, Alex. Vou deixar para vocês, que eu ia falar que é da família da água. Gente, vamos fazer uma retomada. Assim como na tabela periódica... Não entendi, Alex, desculpa. O Alexandre está por dentro dessa daí, eles passam na rua, na chuva. O Alexandre sabe e não quer dizer para a gente. No caminhão aí, dá uma olhada no caminhão. Dá uma olhada, Alexandre. Gente, vamos fazer uma retomada aqui só para a gente não ficar parecendo que, né, fluido gás está esquisito. Não. Vamos retomar aqui. Lembrem-se lá que na tabela periódica, vocês devem ter visto isso, talvez em eletrônica. Acredito que lá em eletrônica, né? Quando estudaram lá baterias, né? Esse tipo de equipamento. Vocês viram o quê? Que nós temos na tabela periódica divisões, famílias, que são assim chamadas. Bom, dentro disso, para nós eletrotécnicos, nos interessava muito entender a família dos metais. Por quê? Porque eram todos os elementos de condução. Opa! Condução de energia. Por isso eu consigo classificar fios, por exemplo. Cobre, né? Lembro que vocês faziam o cálculo lá em algumas situações, usavam o Rho, né? Que seria a resistividade em acordo ao tipo de elemento que vocês estavam trabalhando. Voltando, para os eletrotécnicos também interessava saber quais materiais eram semicondutores. Uma classificação da tabela periódica. Por quê? Todos aqueles elementos que ficam entre os semicondutores, eles são flex na sua tipologia. O que quer dizer isso? Que ora eles podem conduzir energia e ora eles podem ser alguém que estagna, né, a energia. E os isolantes, outra classificação lá dos elementos da tabela periódica. Grupos de elementos químicos que são isolantes. Por que nos interessava isso? Porque lá, né, acho que em eletrônica, quando se estudava isso, compreendia-se o quê? Que esses materiais são bons para serem capas, né, dos fios, por exemplo, para serem empregados em materiais de segurança, para vocês que trabalham, né, com energia. Então, assim como nós nos interessava muito entender materiais condutores, semicondutores e isolantes, porque quando a gente entendia isso, a gente entendia que aquela troca de elétrons, né, que a gente conhece, essa conversa, essa história, era capaz de fazer a condução de corrente elétrica, nós também conseguimos ver que o oxigênio está na família dos gases. E, em seguida, vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo e aceitar melhor, até, né? Porque nós vamos, quando a gente falar exclusivamente de pneumática,
Eu vou mostrar para vocês ali como é que funciona a nossa atmosfera. O que é a atmosfera? Todas as camadas, né, que nós temos aí, que a gente, a grosso modo, enxerga, né, e diz que é ar. Por que é importante a gente entender isso, né, apesar de sermos eletrotécnicos? Primeiro, porque aqui, para os nossos circuitos, a gente verifica que realmente é um fluido gasoso, porque o elemento, né, químico envolvendo é o oxigênio. Ar é oxigênio e está classificado assim. E, né, o estudo disso, compreender melhor isso, faz com que circule, por exemplo, em alguma camada, né, da nossa atmosfera, helicópteros, balões, aviões de grande porte. Então, gente, mostrando, né, que tudo isso é em acordo, né, com a densidade que nós vamos ter aí, com a representatividade, digamos assim, né, que a gente vai ter dessas camadas atmosféricas e o que vão estar agregados a esse elemento oxigênio. Bom, isso foi um gancho, né, só para a gente fazer aí a verificação de que realmente, né, nós podemos sim considerar o gás um fluido, né, nesse caso aí, o ar. Bom, prosseguindo. Quais são a importância dos fluidos, né, para a gente dentro dos nossos circuitos? Lubrificação, vedação e transferência de calor. Por quê? Quem me ajuda? O Alexandre vai me ajudar, eu acho. Que tal, Alexandre? Vou voltar aqui para a tela. Que tal você me ajudar? O Alexandre é fera. Ó, o Alex já falou, deu opinião, o Celso Rio também concordou. Vamos lá. Alexandre, eu não sei que tipo de caminhão que tu usa lá. Ele é o quê? Eu trabalho... Você é de outro planeta. Eu trabalho junto com o Celso, é um caminhão de linha viva, e ele é o chefe. Eu tenho conhecimento maior. Ele é o chefe. Ele é aquele que carrega os projetos lá. Ele que faz a ponte entre um. Na verdade, então, é ele que tem que nos dizer o que a gente tem que fazer. Isso. E o Celso está fugindo. O Celso está fugindo. Bom. Assim, ó. Tá, mas vamos lá. Você está de chefe? Está de chefe, está jogando a cilada tudo nas costas, Alexandre. É mesmo? Ó, Alexandre, ele quer te fazer de como é que ele chama? De laranja, né? Da responsabilidade. Gente, vamos lá, brincadeira à parte, vamos entender a importância, né, desses fluidos dentro do nosso circuito. Vamos fazer analogia de novo, né, ao nosso corpo. Sabemos que a gente precisa, né, da circulação, no caso do sangue, né, por uma questão de levar energia aos órgãos, e a gente sabe que tem também, né, a questão de pegar também as toxinas, aquilo que não serve para fazer esse transporte. Lubrificação. Num sistema hidráulico, por exemplo, um caminhão comum, né, para a minha situação, que trabalho aí na construção civil. O que a gente usa muito lá dentro da obra? A retro, né, escavadeira, e também a escavadeira hidráulica, né? Que são máquinas que têm ali aquele braço, né? Aquela alavanca. Como é que funciona aquilo? É hidráulica, eu acho, né? Com óleo, né? Força. Outra pessoa falou, não entendi o que a outra pessoa falou. Trabalha com força, né, professor? Tem que ter força, né? Transformação de energia, nada mais é do que a gente comentou, a otimização, né, do sistema através
de pegar aquilo que a gente conhece e transpor essa energia para produzir força. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Nós temos aquele sistema ali e toda a semana é feita uma inspeção nesse tipo de maquinário. Por quê? Precisa de lubrificação. Imagina, né? Aquela haste, ela se desloca a uma distância bem relativa, né? Porque a gente consegue fazer grandes escavações. Por exemplo, lá onde eu estou trabalhando, cavamos poços, né, de esgoto, né? De um loteamento a quase 5 metros de profundidade. E aquela haste faz todo esse deslocamento. Então, necessita, né, de lubrificação, necessita de graxas, né, que nós já vimos que são fluidos, mas com o objetivo de vedação. E também, né, a questão aí da transferência, né, de calor. Calor a gente sabe que é energia, né, gente? Então, por isso que a gente compreende, né, que a importância desses fluidos hidráulicos seriam basicamente essas três. Lubrificar o sistema, vedar o sistema e transferir energia, ou seja, fazer com que o sistema funcione. Nesse caso, temos o exemplo lá do vídeo, né, da segunda opção lá da máquina, né, de ferramentas, lembram? Lá era um sistema que todas aquelas chaves, né, de fim de curso abriam e fechavam através de um fluido que era hidráulico, um óleo. Então, tá aí, né? Quais são as composições? Quais os tipos, né, que a gente pode ter? Os compostos, né, ou sintéticos, que a gente chama, os minerais, né, e as misturas aí com soluções químicas e aquosas. Tudo isso é fluido? Tudo isso é fluido. Todos eu posso usar? Todos. Mas, conforme as suas características, né, eu vou ter ou não uma eficiência aí do meu sistema. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que o Alexandre já me respondeu há pouco tempo atrás. Cada óleo, né, vai ter a sua função. Ele não vai trocar a numeração do óleo que ele disse que põe lá no caminhão dele, porque não pode. No meu carro, para a direção, eu tenho um tipo de fluido. Para o motor do carro, outra característica de óleo, né, de fluido. E assim sucessivamente. Todos, quando se trata de óleo, vindo de onde, gente? Está aqui, né? Botei aí numa bandeirinha voando aqui para vocês, que é o petróleo, né? Todos concordam comigo nisso? Todo óleo, né, vai ter essa função. Então, tá aqui. Botei um esqueminha aqui para vocês, né? Quais são as funções que esses fluidos poderão ter? Energia. Aonde que eu posso ter o exemplo aí de um fluido para energia? Na máquina que a gente viu lá o vídeo. A função do fluido naquele tipo de situação era a produção de energia, ou seja, pegar e produzir força, movimento, para que a máquina operasse em acordo com o que a gente queria. Lubrificação, conforme eu disse, né? Questão aí de mobilidade do sistema. Prevenir folgas, né, entre peças móveis. E controle aí de temperaturas. Bom, folgas, quem trabalha na indústria, né, verifica nos flanges, o que a gente costuma ver lá? Graxa, né? Vedação. O flange não vai junta para acoplar? Para acoplar. Então, mostrando aí as várias facetas, né, que os fluidos podem aí ter como função para a gente.
Bom, prosseguindo, gente. Os principais fluidos aí que a gente poderá ter. Não vamos se deter muito nisso, mas a gente vai conhecer, né? Precisa aí ter uma lembrança que já viu falar. Seriam aí água, né? Obviamente, aditivos que poderiam também ser utilizados, os óleos minerais que a gente já viu, os sintéticos. Quais são os sintéticos? Quem lembra? O nome já está nos induzindo, né? Os minerais, aqueles diretos, os primários, né? Os sintéticos, aqueles aí que a gente tem um apelo, né, da química para dar uma melhor funcionabilidade, né, para esse sistema. Como é que a gente verifica isso, né? Lá na oficina, né, no posto de gasolina, quando a gente leva o carro, qual a preferência de óleo? Qual é o óleo mais caro para trocar no veículo? Os sintéticos são mais caros, mas a durabilidade dele é bem maior, né? Devido a essa... Perfeito. Uhum. Por que isso? Ele é mais caro, ele tem um custo, né, maior, mas em compensação, se tu botar do óleo simples, tu anda aí, sei lá, né? Quantos mil quilômetros? 5.000. 5.000. E o outro tu vai andar 10. Sim. Então, essa é a lógica. Por que isso? Ah, só porque diz o nome? Não, gente. Porque é um óleo específico, né? Ele tem um desempenho, um estudo, né, em cima desse desempenho. No entanto, que quando a gente chega lá para fazer essa troca, é verificado o quê? O modelo do teu veículo, né? Eles olham ali o modelo do teu veículo, quantas válvulas são, não é isso? O ano, e colocam esse óleo sintético, que se tu escolher, em acordo, né, com o teu veículo. Então, mostrando o quê? Eficiência. Mais uma vez, a comprovação de que o fluido é aquela energia, ou seja, a primeira parte do nosso sistema, do nosso circuito. Então, a escolha do que vai ser a nossa fonte de energia. A mesma ideia lá quando a gente faz, né, a mudança aí do óleo do nosso veículo. Bom, existem outros fluidos, né, que seriam aí resistentes ao fogo. Botei aqui a título de, né, curiosidade, a título de conhecimento, mas nós não vamos nos deter isso. Aqui já está explicando, né, os minerais, que é aqueles separar do lado os componentes, né, diretos do petróleo, e os sintéticos, que é o que a gente acabou de comentar, aqueles que são aí, né, mais estáveis, digamos assim, quimicamente falando, que vão nos dar uma eficiência, digamos, no nosso sistema. Inclusive, até botei aqui, ó, mais resistentes ao envelhecimento. O que o Alexandre falou, né? Tu vai pagar mais caro, mas ele vai te durar muito mais. Bom, aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho da viscosidade. Lembram que eu comentei com vocês ontem? Por que ela é importante para a gente? Por aquele motivo que nós falamos há pouco do nosso sistema aqui de vasos comunicantes, do nosso corpo. Imagina você com o sangue muito viscoso. O que vai acontecer, e não raro a gente vê aí acontecer com amigos e com parentes, com pessoas, né, já de uma certa idade, que não tem muito cuidado com a saúde. A pressão aumenta, né? Pressão aumenta, AVCs, né? É. Como é que chama aquele do coração? Infartos, mais, né? não. Infartos, né? Derrames, que chamam também, convulsões. Exige, sendo mais viscoso, o fluido mais grosso, exige mais do sistema, né? Então exige mais da bomba em si,
Do sistema, do circuito total. Isso aí. Gente, o Celso falou um termo que eu gostei muito, eu acho que é o que a gente precisa levar do assunto viscosidade. Muito viscoso, dependendo do sistema. O nosso, circulação sanguínea. Não posso ter algo muito viscoso, porque senão vai dar as complicações aí de saúde que a gente comentou aqui. A mesma coisa em alguns tipos de circuito. Eu preciso que ele tenha condicionantes de temperatura e pressão eficazes para a circulação correta do meu sistema. Então, é isso que o nosso colega acabou de dizer. Ele mencionou até o bombeamento, né? E é verdade. Por quê? Porque, assim, ó, a medida de resistência de um fluido é a viscosidade. Não posso, né? Então, alta viscosidade, nós vamos estar muito próximo de um fluido denominado graxa. Que, para fazer o acionamento da tampa de uma garrafa, né, num sistema ali automatizado, não funciona para mim. Né? Então, assim, muito viscoso, né, um fluido altamente viscoso, ele é muito próximo ao que é graxa, muito encorpado, e uma grande resistência de escoamento. Baixa viscosidade, nós vamos ter um fluido fino, pouco encorpado e que escoa facilmente. Por que isso é importante? Não quer dizer que eu não vou usar um fluido bem viscoso. Vou. O meu sistema necessita de fluidos bem viscosos. Mas para quê? Para vedação, para lubrificação, né? Aí se comporta bem um fluido altamente viscoso. Para o caso que eu falei lá da máquina, por exemplo, da haste, né, da máquina, eu não quero um fluido pouco viscoso, que seja líquido. Por quê? Porque eu vou botar uma vez, vai encher de areia e pronto. Perdi a lubrificação da haste, porque ela vai ir uma vez retornar e deu, não está mais lubrificada. Agora, se eu botar um fluido para essa finalidade com muita viscosidade, eu vou trabalhar aí algum tempo com ela sempre lubrificada. Então, essa é a ideia. A gente necessita dos dois casos, mas depende da situação que ele vai se encaixar dentro do nosso circuito. Então, começamos já a conceituar, né, esse tipo de situação. Bom, temperaturas elevadas, eu coloquei aqui como um lembrete. Perdas de propriedade. Gente, por que eu perco propriedade? Por quê? No caso, a temperatura, estando a temperatura mais alta, o fluido fica mais líquido? Isso. Aquele exemplo, né, até eu diria simplista, mas que serve bem para explicar isso que eu falei ontem. A margarina, a manteiga, né? Sim, ela já não volta a ser mais a composição. Isso, ele é... Pode, tranquilo, Lucas, tá? Gente, a margarina, né? A manteiga, se tu aquecer, ela vira um líquido. Por mais que ela fique enrijecida, tu nota pela coloração que ela não voltou mais. No nosso caso, né, a aplicação aqui para o nosso circuito, né, hidráulico, o mesmo cuidado é necessário. O que acontece? Vou perder propriedades do meu circuito, né, em função de não ter o controle de temperatura e pressão.
Voltando ao corpo humano. Temperatura corpórea muito alta, num adulto, por exemplo, criança resiste melhor, a gente já sabe disso, por uma questão também de metabolismo. Nós, adultos, temperaturas acima, né, dos 36 que nós comentamos, o que vai acontecer? Convulsões. O que é convulsão? Né? Aquela parada do cérebro. Olha lá o nosso controlador. Ele diz, opa, esse sistema tem alguma coisa inoperante. Vamos parar. Dá o desmaio. E se a temperatura permanece alta, o que acontece com a pressão? Tranquila, Alex, pode ir. O que vai acontecer com a pressão? Obrigado, professora, só não quis interromper a aula. Vou ter que dar uma saída agora na corrida. Tranquilo, eu já vou concluir. Obrigado por hoje, tá? Bom final de semana. Obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, o que vai acontecer? Descontrole, né? Temperatura corpórea alta, o que dá? Não raro acontecer hipotermias, né? Por exemplo, baixa demais a temperatura, também é um problema. Hipotermia, o que acontece? A pessoa, o cérebro diz, o nosso controlador, né, do nosso circuito. Tem algo errado. Né? Vamos desmaiá-la porque ela gasta menos energia. Dormindo ou desmaiada, o nosso fluido ele pode se movimentar menos. E a gente não exige do nosso sistema, a bomba que o Celso falou há pouco. Só que o que vai acontecer quando dá uma hipotermia, por exemplo? Mexeu na temperatura, automaticamente mexeu com a pressão. Não circula o sangue. O que faz o nosso sangue circular de fato? O nosso motor, né? Sim. Mas para isso a gente precisa da diferença de pressão. Pressão descontrolada ou junta, pressão junta, morte, né? Uhum. E próxima, sistema inoperante. Então, é isso, gente. Basicamente, né, o exemplo aqui de vaso comunicante né, se trata de um corpo humano, mas serve para a gente entender como que o nosso circuito funciona. Então, é isso. Nós verificamos o quê? Que as temperaturas elevadas, a gente perde propriedade. O nosso fluido é como se perdesse a consistência. E temperaturas muito baixas, que fazem o nosso fluido ficar mais para graxa, deixa ele viscoso, não circula. O que eu quero dizer com isso? Temperatura e pressão... Os dois andam juntos. Juntas. Os dois andam... Exato. Não há outro modo, gente. Não há outro modo. E se fosse um circuito pneumático? Né? Tem o controlador e todo o conjunto em si, os sensores, que tudo ajuda o controlador a identificar o problema. Isso aí. Se fosse um circuito puramente pneumático, né, um circuito pneumático, mesma coisa. Lá, vocês sabem que nós temos os compressores e nós temos os filtros de ar. Para quê? Aqui, nos óleos, nos hidráulicos, eu não posso ter viscosidade distuante. Lá, eu não posso ter poeiras, sujeiras, umidade, coisas que se agreguem a minhas partículas de oxigênio e que vão dar um peso que não vai ser possível a pressurização do sistema. Até aí tudo certo? Tranquilo. Tranquilo. A mesma coisa a densidade do fluido. Já falamos ontem, é aquela relação que nós vamos ter de massa com volume. Eu citei o exemplo, né, da nossa biotipo, da nossa característica. Posso ter a mesma massa que qualquer um de vocês, mas
o estereótipo, né, que se apresenta para aquela massa se acomodar, vai dar, né, essa questão aí que é a densidade. Como, né, que isso aí vai se ocupar, né, dentro de um determinado espaço. É importante isso? A gente saber? Sim, agrega informação. Para o caso, eu não entendi bem o que tu falou, Celso, mas... Agrega mais informação do geral, Isso, né? claro, agrega informação, mas para nós é importantíssimo. Gente, como que eu vou botar um fluido X numa linha, né, para fazer o meu aporte ali de funcionamento, se eu não conheço o comportamento dele? O que adianta? Bom, esse fluido é o óleo número tal, é o fluido X. Mas ele tem muita densidade, ele não cabe naquele corpo. E a gente vê isso, né, em outras situações, que no caso não é fluido, mas a gente vê o comportamento das coisas dentro de um espaço. Eu mesmo que trabalho na construção civil, o que eu verifico? Nós fizemos vamos lá, fazemos uma escavação, por exemplo. Tiramos 1 metro cúbico de areia, um buraco quadrado. Aí eu escavei, fiz aquele buraco e botei a areia toda do meu lado aqui. Aí eu decido botar areia de novo no buraco. O que acontece? Quem já fez esse teste? Sobra areia, né? Sim, porque não está compacta, né? Não está compactada e a areia ganhou outra característica. De quê? De densidade. Por quê? Porque quando ela saiu daquele buraco, ela perdeu a compactação, ela não está mais, né, ligante com aquelas... com água, né, porque a areia compactada ela tem um grau de umidade maior e ela expande. O que chamamos de empolamento. Existe um cálculo até, quando fizemos, né, que a gente prevê isso. Por quê? Porque, uma vez feito isso, ela não volta mais para ali. Não mal comparando, é o caso que acontece com os nossos fluidos. Conhecer aquela massa que nós queremos colocar naquela tubulação. O que eu quero dizer com isso num exemplo bem mais específico? Não posso passar esgoto, por exemplo, e encanamento de água. Não posso. Água é que nem ar. Trabalha pressurizado. Né? Quando a gente desce da caixa d'água, a gente desce com um cano ali, com uma bitola, sei lá, de 40, vamos supor, né? Normalmente 40, 50, e no meio do percurso a gente estrangula. Né? E passa para 25. Por quê? Porque pressuriza e dá mais pressão lá na torneira, lá no chuveiro. A água trabalha assim. Esgoto, não. Por quê? Só porque é esgoto? Não. Porque o fluido tem outra quantidade. 1 metro cúbico de esgoto não equivale a 1 metro cúbico de água em massa, em termos de fluidez desse líquido. Então, aí fica bem fácil, né? Fazendo essas analogias, a gente compreender o porquê que a gente necessita, né, entender essa questão, né, da densidade. Bom, depois nós vamos começar, então, na aula que vem, as bombas e o estudo aí da pneumática. Vou voltar aqui. Na segunda-feira, vamos ver se a gente consegue ir bem adiante com essa questão. E aí, eu gostaria de fazer um trabalho de pesquisa de bombas. Pode ser? Pesquisa, gente, não surtem, tá? Vamos. Pesquisa bem direcionada, bem específica. Nós vamos ver todo o contexto de bombas, entender o que a gente já sabe, falar de novo, né? O objetivo dela dentro do nosso sistema. E aí,
vocês trazerem aí curiosidades. É isso que eu preciso, tá? Mas aí a gente fala melhor segunda-feira. O nosso coordenador me passou hoje para nós seguirmos, né, no método do Silvio, como estavam as avaliações, vamos seguir assim. E aí a gente vê quantos trabalhos a gente conseguir fazer até o final da disciplina, a gente vai ter aí uma média ponderada, né, de tudo, e vai dar tudo certo.